graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nessa noite. Amém? Que bom estarmos aqui, como acabamos de cantar, para o louvor do nosso Deus. Que bom é louvar ao Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho, segundo escreveu Mateus. Mateus capítulo 11, a partir do versículo número 28. Mateus capítulo 11, a partir do verso 28. Mateus 11, 28 diz assim, a palavra do nosso Deus. Vamos ler juntos? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Vamos a Deus em oração. Senhor, graças te damos, porque o Senhor nos deu a tua palavra e é por meio dela que nós somos instruídos. Nos abençoa nessa noite com o teu Espírito Santo, abrindo a nossa mente, o nosso entendimento, tirando todo empecilho, tudo aquilo que nos impede de compreender a tua palavra, para que assim ela possa agir nos nossos corações. Oramos confiados no mérito de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, nós, não é surpresa para ninguém, né? Vivemos numa sociedade marcada pelo cansaço. Eu tenho certeza, se você perguntar para o mais novo ao mais velho aqui, se ele está cansado, ele vai falar que está. Dudu já está até tirando um cochilo ali, né, Dudu? Tá todo mundo cansado, irmãos. É uma sociedade de gente que vive à beira da exaustão, né? Já se fala hoje uma doença aí que não existia há pouquíssimos anos atrás, né? A tal do burnout, né? Burnout seria, em português mal traduzido, aí, um queimar tudo, né? Ou seja, a pessoa esgotou todas as forças. E tem muita gente que está vivendo assim. A gente, às vezes, vive assim, numa sensação de esgotamento tão grande. É tanta correria. Correria é a palavra do momento, né? Cumprimento, como é que você está? Estou na correria. Está todo mundo correndo. São pressões de todos os lados. Família, sociedade, igreja. Nós mesmos nos cobramos. Ansiedade, né? Bate a porta da gente o tempo inteiro. Mas, irmãos, muito disso, ou até me arriscaria a dizer que praticamente tudo isso que a gente vive é fruto ou é consequência do nosso pecado. É o nosso pecado. É o pecado da raça humana que faz a gente viver essa vida tão corrida, tão extenuante como a gente vive hoje em dia. Quem aí não ouve os áudios do WhatsApp, tudo no X2, e ainda, dependendo da pessoa que manda o áudio, você fica doido assim, clicando de novo para ver se ele não atualizou para um X3, né? Para quem não sabe, é a velocidade lá do WhatsApp. A gente quer ouvir tudo. Aí quando você vai conversar pessoalmente com a pessoa, você não tem paciência para ouvir, não é assim? Porque você está acostumado a ouvir a voz dela no X2, né? A gente esquece até como é que é a voz natural das pessoas. Às vezes prefere mandar áudio do que ligar, né? Às vezes a pessoa liga pra gente e a gente fala assim, eu tô na correria, manda áudio. É assim que a gente vive. Mas é o nosso pecado que faz isso com a gente. E, meus irmãos, isso
nos leva a um outro perigo. A gente às vezes quer aliviar esse cansaço, essa correria, essa agitação, esse turbilhão que vive a mente da gente, a gente quer buscar alívio. A sociedade como um todo vive em busca desse alívio para essa correria. Irmãos, por que vocês acham que um jogador de futebol meia boca, quando é vendido, aí é vendido por 30, 40 milhões de reais? Você fala assim, meu Deus do céu. Os bons mesmo é de 100 milhões para cima, né? Porque paga-se caro por esse alívio. E o futebol muitas vezes é esse alívio. É aquele momento de liberar a tensão, de gritar. Mas quem dera fosse só o futebol. Apesar de eu já ter falado várias vezes aqui que para mim clubes de futebol são verdadeiros deuses modernos, são ídolos modernos, né? Basta você pegar qualquer letra do hino de um clube de futebol e comparar com os hinos, e você vai ver que se você tirar o nome do clube e colocar Deus ali no lugar, dá para cantar aqui na frente. A maioria delas, né? São verdadeiros hinos de louvor, de devoção ao clube. Por quê? Porque é um grande alívio. Mais que a pessoa fala, eu sofro pelo meu clube, não sei o quê, mas são escapismos dessa correria, por isso paga-se caro para ser sócio de um clube, para assistir uma grande final. Mas isso vale para muitas outras coisas, os shows. Pessoas pagam ingressos caros para ver cantores, seus artistas favoritos. Infelizmente isso está crescendo cada vez mais, até no meio evangélico, né? A pessoa às vezes deixa de ir no culto da igreja dela, por quê? Porque o cantor fulano de tal vai cantar ali. E às vezes a gente cria esses ídolos e bota um rótulo de santidade neles. Não, é para Deus, é para Jesus. Mas às vezes é um ídolo que está dentro do coração da gente. E muito disso é em função dessa válvula de escape que a gente quer criar para nós mesmos. Porque a pressão às vezes é muito grande. Pior, irmãos, é quando essas válvulas de escape nos levam a buscar terapias. Não que seja errado, tá, irmãos? Mas há muitas, como dizem, terapeutas e terapeutas. Quando eu estudei Introdução à Psicologia, eu aprendi que existem 300 linhas diferentes dentro da psicanálise, né, psiquiatria. 300 linhas de abordagem diferentes. Para a gente ver o perigo que a gente corre se cair na mão de um mau profissional. Às vezes esse alívio vem por meio de remédios, né? Pessoas começam a se entorpecer com remédios que trazem o sono, que aliviam os batimentos cardíacos, enfim, os ansiolíticos, os antidepressivos, remédios. Não estou dizendo que às vezes a pessoa não necessite disso, há casos e casos, mas tem gente que está comprando e tomando isso à torta e à direita, porque busca uma válvula de escape para buscar alívio dessa realidade tão dura que a gente vive. Há o perigo das drogas, né, meus irmãos? Quantas vezes, principalmente os jovens, mas isso hoje está em todas as classes sociais, todas as idades, as pessoas buscam alívio nas drogas. Recentemente eu ouvi um testemunho, né, porque não dá para chamar de testemunho, um testemunho de um viciado que ele falou o seguinte: a gente tem uma vida muito dura, se a gente não puder ter pelo menos um pozinho aqui para tirar a gente dessa realidade, não dá para viver não. Imagine o nível de desespero em que se encontra a alma dessa pessoa, que precisa de uma substância que a tire dessa realidade, mesmo que por poucos minutos. Eu fiquei sabendo recentemente que tem uma droga aí, sei lá das quantas, que ela é tiro e queda, como diz o pessoal por aí, né? O tempo de colocar na boca, ela sobe para a cabeça
e inclusive ela é super perigosa porque se a dosagem for exagerada, a pessoa acaba tendo uma overdose e ir a óbito, assim, coisa instantânea. E dizem que o efeito dela é super rápido, mas também passa muito rápido, né? E a pessoa quer mais, porque quando fala-se do rebote, né? Ela sobe, quando ela desce também, ela vai lá embaixo. Ela tem os dois efeitos, vamos dizer assim, casados. Ela causa a euforia e quando o efeito dela passa, ela causa a depressão profunda. E a pessoa quer mais para sair daquele estado. Então, eu estou citando exemplos aqui, meus irmãos, para a gente perceber, e eu sei que não é novidade para ninguém as coisas que eu estou falando aqui, mas nos mostra a realidade em que a gente vive. Uma realidade marcada pelo cansaço, pelo desespero, pela correria e pela busca desenfreada por alívio. Um alívio que nos é oferecido nas prateleiras, nas telas, nos nossos smartphones. Toda hora a gente tem uma oferta de alívio, alguém quer nos vender esse alívio. Porém, o texto que a gente está diante dele hoje, eu coloquei como título, O Grande Convite do Rei. Estamos falando da série de mensagens aí no Evangelho de Mateus, onde Jesus é aquele que anuncia a chegada do reino dos céus. Temos visto que Jesus é esse rei que veio chamar o seu povo, que veio trazer o reino dos céus. E esse Jesus, que estava ali pregando o evangelho, quando pisou nessa terra, pregando a boa nova de salvação, trazendo cura, trazendo libertação. Esse Jesus foi aquele que fez um convite para todos aqueles que estavam cansados e sobrecarregados. Ele diz: vinde a mim, e eu vos aliviarei. Irmãos, nós sabemos que Jesus pregava e curava, porque era mister que ele fizesse isso, para demonstrar que ele era Deus, para mostrar que ele era de fato o Messias prometido. Mas sabemos também que Jesus não fazia isso só para cumprir uma agenda. Jesus fazia o bem porque ele se compadecia dos sofredores. Seu coração gemia quando via aqueles que estavam chorando, mães enlutadas, paralíticos, cegos. Jesus se importava com essas pessoas. Nós vimos que no capítulo 11, antes de chegar nesse ponto aqui, Jesus havia denunciado a dureza do coração daquelas cidades pelas quais ele passou, fazendo sua obra, onde muitos não o aceitaram. Muitos o rejeitaram, mesmo vendo os milagres que ele fazia. E é na esteira desses milagres e dessa rejeição que Jesus se volta para aquele povo, depois de ter declarado, glorificado a Deus por ter revelado o seu evangelho ao coração dos pequeninos e ter ocultado ao coração daqueles que se achavam instruídos, que se achavam bons aos seus próprios olhos. Jesus então se volta para esses pequeninos, se volta para aqueles que estavam sofrendo. E ele faz essa declaração, esse convite gracioso. E esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção dos irmãos nessa noite. Esse convite gracioso que está aí no verso 28. O convite que Jesus faz não é para uma religião. Jesus não diz: venham ser participantes da religião X ou Y.
estou rompendo aí, estou quebrando com essa religião do judaísmo e criando uma nova religião. Nós não vemos Jesus fazer isso. Ele chama, ele convida para que as pessoas venham a ele. Venham em direção àquele que declarou nos versos anteriores que é o enviado do Pai. Porque conhece o Pai assim como o Pai o conhece. No verso 27 ele declarou que ele é aquele que tem o poder de revelar o Pai a quem ele quiser. E ele estava revelando o Pai. E nesse contexto de revelação, ele faz esse convite, ele chama, ele diz: venham, venham até mim. Vocês que estão cansados e sobrecarregados. É claro que Jesus aqui, irmãos, estava não chamando para uma religião, mas do contrário, ele estava combatendo a religiosidade. Se a gente seguir no capítulo 12, a gente vai se deparar, e vamos estar trazendo mensagens nesses textos nas próximas semanas, se Deus nos permitir, mas a gente vai se deparar com Jesus fortemente criticado pelos fariseus. Aqui o Evangelho de Mateus vai começar a mostrar críticas diretas. No início aqui do capítulo 12, nós vamos ver Jesus caminhando com seus discípulos. E seus discípulos tendo fome, Jesus os autoriza a colher algumas espigas para se alimentarem. E os fariseus vão criticá-lo porque era sábado. Está quebrando a lei, Jesus. Mais à frente, no capítulo 12, a partir do versículo 9, a gente vai ver que na sequência Jesus entrou numa sinagoga e naquela sinagoga tinha um homem com a mão ressequida. Um homem com um problema, uma deficiência. E Jesus curou aquele homem, mas era sábado ainda. E os fariseus, ao invés de glorificarem a Deus pela cura, vão criticar Jesus, porque está quebrando a lei. Eles eram homens extremamente religiosos. E esses homens religiosos, que também viviam num mundo de pressão. Nada é novo debaixo do sol, meus irmãos. Hoje a gente tem as nossas pressões contemporâneas, mas nos dias de Jesus havia uma sociedade também que sofria muitas pressões. A gente pensar no povo judeu, era um povo que vivia sob a dominação de um outro império, o Império Romano. Viviam pagando muitos impostos, viviam sempre com medo de terem suas casas tomadas, invadidas. Viviam sempre um contexto também, esse clima, de tensão. Não bastasse isso, as doenças que os assolavam, as dificuldades pelas quais eles passavam. E esses homens religiosos eram aqueles que ofereciam alívio por meio da religião para esses homens. Esses religiosos da época ofereciam suas práticas religiosas como uma forma de alívio para suas dores. Só que é interessante, que Jesus vai deixar claro mais à frente que aquilo que eles ofereciam para o povo, na verdade, era um peso a mais, No afã de apresentar Deus ao povo, de apresentar a religião ao povo, o que aqueles fariseus faziam? Eles colocavam, eram fardos mais pesados ainda nas costas do povo. Fardos que eles próprios não davam conta de carregar e não carregavam. E assim é a religião dos nossos dias, meus irmãos. Se Jesus combatia a religião, a falsa religião, ele ainda hoje nos chama a atenção para que os nossos olhos estejam abertos contra a falsa religião, porque ela está por aí. E nós estamos suscetíveis a ela, se nós estivermos vigilantes. Nossas igrejas estão sujeitas a serem inundadas por promessas fáceis, que na verdade trazem peso,
para nós. O Jonathan sempre gosta de lembrar, né, do contexto do qual já fizemos parte, eu já fiz parte desse contexto, de igrejas que oferecem às vezes promessas aparentemente gratuitas, mas que elas trazem consigo uma cobrança, que não tem nada gratuito. Elas trazem consigo um custo, que muitas vezes traz mais opressão, traz mais desespero, do que a situação sem Deus, esse falso Deus que essas igrejas pregam. Traz uma opressão de ter que seguir regras, de ter que cumprir votos, de ter que desembolsar valores que às vezes a pessoa nem tem, faz empréstimos às vezes para pagar promessas, pagar por bênçãos. Ou às vezes igrejas também que chamam para um ascetismo tão grande, para um abandonar o mundo tão grande, tão extremo, que não está dentro daquilo que Jesus pediu, se assemelhando aos fariseus lá. Obrigando as pessoas a viverem uma vida tão regrada, que não é o que Deus pediu para que fizéssemos. Fazendo com que essas pessoas tentem obter mérito próprio para conquistar a sua salvação. E Jesus não trouxe esse peso sobre a sua igreja. Jesus não trouxe esse peso para o seu povo. Muito pelo contrário, Jesus veio tirar esse peso. Por isso, meus irmãos, o alvo de Jesus são os cansados e sobrecarregados. Por isso ele dirige esse convite: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. O alvo dele eram esses. Você se sente cansado e sobrecarregado, você é alvo do convite de Jesus nessa noite. Porque Jesus olhou para eles e viu o peso que eles carregavam. Um peso invisível aos olhos humanos, muitas vezes, mas que estava ali patente aos olhos do Filho de Deus. Peso esse que Jesus sabia, a maior parte dele era culpa do pecado. O pecado que trazia vergonha, que trazia sensação de separação de Deus, de não conseguir buscar a Deus. Aqueles homens simples, pobres, humildes daquela época que olhavam para os fariseus e entendiam, muitas vezes achavam que aqueles homens estavam tão perto de Deus, pela vida aparente de santidade que eles tinham, e o fariseu se sentia tão humilhado, o fariseu não, os outros judeus se sentiam tão humilhados, tão distantes de Deus, tão oprimidos. Eles pensavam: eu nunca vou conseguir ter a vida de santidade que aquele fariseu tem. Era um peso para eles. Eram cargas religiosas que aqueles líderes colocavam sobre o povo. Haviam ainda as opressões da vida. Tantas lutas, trabalho, busca pelos seus desejos pessoais, realizações. E não é diferente hoje, irmãos. Se a gente não vigiar, a nossa religiosidade nos oprime. Se a gente não vigiar, a nossa família, o nosso cuidado com a família nos oprime. Coisas que são lícitas, mas que a gente dá uma distorcida nelas e faz com que aquilo seja maléfico para nós. Um trabalho, um curso, um objeto, uma casa, bens materiais, tudo isso pode se tornar opressão para a nossa vida. Relacionamentos. Quantos relacionamentos muitas vezes são opressores? Jesus chama todos. É muito importante notar essa expressão: vinde a mim todos. É um convite para quem se sente assim. Jesus já falou: os bons não precisam,
Os sãos, quer dizer, não precisam. Ele veio para quem está doente, ele veio para quem reconhece a sua condição. Ele veio para quem reconhece que está cansado e sobrecarregado e não dá conta de caminhar sozinho. Mesmo que nos versos anteriores Jesus tenha deixado claro que ele só revela o Pai para aqueles que ele quer, que é da vontade do Pai que alguns não o conheçam, aqueles que se acham bons aos seus próprios olhos. Mas o chamado de Cristo é universal. Jesus chama todos aqueles que se sentem assim. O convite é universal. Mas só virão a Ele aqueles que de fato reconhecerem quem Ele é. Só virão até Ele aqueles que reconhecerem a sua condição de miséria e entenderem que só Cristo pode ajudá-los. E Jesus promete descanso para eles. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele chama para Ele. E Ele diz, sou eu que vou fazer a obra. Sou eu que vou trazer alívio. E nós podemos crer que não é um alívio paliativo. Não é aquela famosa gambiarra ou o jeitinho brasileiro. Não. Jesus não é assim. Jesus opera esse descanso por completo. Um descanso verdadeiro. Um descanso que vai além da compreensão humana. Não é como o alívio falso das drogas, dos ansiolíticos, da bebida, dos espetáculos midiáticos que tem hora para começar e hora para acabar. Eu brinco muito com o pessoal lá do trabalho, né? Porque eu moro, para quem não sabe, do ladinho ali da arena do Atlético. E é muito interessante ver, sem besterol de clubismo aqui, irmãos, é muito interessante ver como as pessoas vão para o jogo. As torcidas passam na rua, hasteando bandeira, tocando tambores, gritando. O jogo é 9 horas da noite, 11 horas da manhã, tem gente fazendo churrasco no canteiro central da avenida, celebrando algo que nem aconteceu ainda. E aí, se o time perde, as bandeiras saem todas enroladas. Os tambores são carregados na cabeça, você não ouve um batuque. Você não ouve um grito de alegria. É passageiro. E quando ganha também, saem celebrando. Mas essa celebração só dura até a próxima derrota. Isso vale para qualquer clube. Isso vale para qualquer show. As pessoas vão para os shows animadas, saem de lá arrebentadas, quebradas, deixam toda a sua energia ali. A pessoa vai para o barzinho e bebe até falar chega, no outro dia fica sofrendo de ressaca. São passageiros. O alívio de Jesus é perene, é duradouro, é permanente. Por quê? Porque não está baseado em nenhuma dessas ofertas passageiras. É uma promessa de alívio pela eternidade. É um alívio que vai além das circunstâncias. Mas, meus irmãos, Jesus não nos chama apenas para descansar. Jesus não promete apenas um alívio. Jesus, ele chama, ele faz um convite que tem imbuído nele uma ordem. É o que está aí no versículo 29. Ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Jesus chama. Vocês estão cansados, sobrecarregados? Venham a mim, eu vou aliviá-los. Mas quando a pessoa vem, Jesus, ele começa a fazer algo
que nós conhecemos como discipulado. Por isso ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Jesus nos ensina que para conquistar esse descanso para a alma, uma vez que tenhamos vindo até Ele, há um processo. Há um processo pelo qual devemos passar, e esse processo consiste em aprendizado. É um discipulado no qual Ele é o nosso mestre. E a primeira coisa que Ele nos ensina nesse discipulado, Ele nos dá essa ordem, Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. O jugo, como a maioria de nós sabe, era uma espécie de um suporte ali de madeira feito para ser colocado ali no lombo dos animais de carga, de forma que esse artifício, essa haste de madeira, ligasse um animal a outro para eles carregarem cargas, puxarem cargas, sem ficar um puxando na frente do outro. Por isso tinha que ser equilibrado, né? Não dava para pôr um boi grande, um boi pequenininho, senão a coisa ficava meio torta ali e a carroça podia tombar. Mas havia também, irmãos, um jugo, uma espécie de suporte assim também, que podia ser utilizado por uma pessoa, e nós já vimos isso, a maioria de nós já viu isso, quando a pessoa pega uma haste de madeira e coloca nas costas, que amarra um balde de um lado, um balde do outro, né? E sai carregando aquilo. E se for um pedaço de madeira duro, rígido, quando colocar ele no lombo aqui, colocar peso de um lado e do outro, ele vai pesar. Mas se for uma madeira um pouco mais macia, ela pode se moldar aqui ao formato, ao lombo aqui da pessoa, e a pessoa consegue suportar mais peso com menos sofrimento. São apenas comparações para a gente entender que Jesus estava oferecendo esse jugo mais suave. Ele estava oferecendo um jugo que, se colocado nas costas, não traria tanto peso, tanto sofrimento, mas não muda o fato que Jesus estava não apenas tirando um jugo e deixando a pessoa livre, leve e solta. Ele convidou a vir até ele e tomar o jugo dele. Ou seja, diferente do que pode parecer o convite de Jesus ser simplesmente uma vida de pleno descanso, o que Jesus está oferecendo é alívio para carregar os nossos fardos. É um jugo mais suave. É um fardo mais leve. E isso está totalmente interligado no aprendizado que Jesus oferece, no discipulado que Jesus oferece. É muito importante, irmãos, a gente diferenciar o jugo do fardo. O que é o jugo? O jugo é esse instrumento que é colocado nas costas ou no lombo dos animais ali para ajudar a carregar o fardo. O que é o fardo? É o peso que a gente tem que carregar. Então, Jesus está oferecendo para nós um instrumento. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. Ele está nos oferecendo esse instrumento para que nós possamos carregar as nossas cargas, o nosso fardo. Nós podemos até entender que o fardo é justamente o peso do pecado, a culpa, as cargas da vida, tudo aquilo que a gente precisa suportar. E o que é o jugo? O jugo é aquele instrumento que nos prende a esse fardo. Então, por exemplo, se o pecado é um fardo, o nosso desejo pecaminoso é um jugo. A religião falsa é um jugo que nos prende a um fardo pesado, ao pecado. O sistema opressor desse mundo
sistema político, econômico, cultural. É um jugo que nos prende a fardos pesados. Jesus é esse jugo que vem o quê? Quebrar essa ligação. O jugo é aquilo que nos liga ao fardo. Jesus oferece uma ligação que é auxiliada por Ele, para que a gente possa suportar esse fardo. Por isso, Jesus diz: aprendei de mim. A Nova Tradução na Linguagem de hoje, ela fez uma tradução dessa passagem que já é uma interpretação, mas eu achei muito interessante. Ela traduziu assim, a frase: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Ela traduziu assim: sejam meus seguidores e aprendam comigo. Sejam meus seguidores. Por quê? Porque no original a ideia do texto é essa mesmo. Tomar o jugo de Jesus é seguir a Cristo. É ser discípulo de Cristo. Ele é o mestre que nos ensina a viver e caminhar. Ele nos ensina como carregar o fardo, como posicionar, como distribuir melhor o peso, o que a gente precisa levar e o que a gente precisa deixar para trás. Ele é o nosso mestre. E não apenas isso. Ele não oferece apenas um fardo para a gente levar sozinho, um jugo para a gente levar sozinho, mas ele diz que vai caminhar conosco. É o jugo dele, ele carrega conosco, ele compartilha conosco. Ele é esse mestre humilde. Um autor, teólogo reformado chamado Fritz Heinicke, ele faz 3 importantes observações sobre o jugo. Primeira, o jugo existe para o trabalho. Como eu já disse aqui, Jesus não está tirando e deixando a gente tranquilo da vida. Ele está nos oferecendo um jugo mais leve. Então o discípulo foi redimido para servir e anunciar o amor de Deus. Tem trabalho para fazer. Segundo ponto, o jugo alivia o trabalho. Com Cristo, até a carga pesada se torna suportável. E em terceiro lugar, o jugo nos dá direção. Nos animais, ele era usado justamente para um animal não querer ir para um lado e o outro ir para o outro. Então, nesse sentido, quando Jesus nos oferece o jugo dele, é como se ele estivesse se colocando ao nosso lado. É como se colocasse aquele utensílio ali para prender aqui e prende aqui no de Jesus também. E ele vai conosco. E assim nós temos direção, assim nós temos parâmetro para carregar o nosso fardo. Jesus guia o discípulo no caminho certo e o preserva dos desvios. Então, meus irmãos, Jesus, ele nos faz um convite gracioso no verso 28. Jesus nos chama para um discipulado, na parte A do verso 29. E por último, o terceiro ponto, nós temos o descanso prometido. Jesus, ele diz: aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O instrumento que eu ofereço para carregar é de um material mais bem feito, mais suave, não é aquela madeira dura. E além disso, o fardo que ele oferece, o peso para carregar, também é mais leve. Não é porque o fardo é menor, não. É porque ele está compartilhando, ele está carregando conosco esse fardo. O descanso que ele oferece aqui, meus irmãos, vai além do cansaço físico. É um descanso para a alma. É um descanso não apenas das fadigas dessa vida, mas é um descanso que afeta o nosso ser como um todo, a nossa alma, que tem em Cristo promessa de descanso eterno. É um descanso que vai muito além do físico.
Por que que o jugo de Jesus é suave? Por que que o fardo dele é leve, meus irmãos? Porque ele já levou o maior peso, o maior fardo lá na cruz. O maior peso, o maior fardo que há sobre nós, como eu disse lá no início, e ele é a raiz de todos os outros fardos que a gente carrega. Chama-se pecado. E Jesus, como diz Isaías, o profeta Isaías, ele diz que Jesus tomou sobre si. Ele pegou esse fardo pesado que a gente tinha que carregar e ele levou sobre ele. E ele foi castigado, punido, porque também era parte do nosso fardo, receber a justa punição de Deus. Mas ele recebe isso no nosso lugar. Ele é punido em nosso lugar, ou seja, o fardo que eu e você tínhamos que carregar sozinhos e receberíamos a justa punição de Deus por ele. Jesus toma sobre si, Jesus carrega, Jesus leva esse fardo, por isso o fardo que nós carregamos com ele é mais leve. O pecado ainda vive nos rondando, mas passa a ser mais leve com Cristo. Nós temos condições de vencer o pecado, porque ele venceu. O jugo de Jesus é suave porque é libertador, meus irmãos. Ele nos liberta desse fardo de pecado, ele coloca sobre nós um fardo de amor, um fardo de perdão, um fardo de consolação. Não é mais aquele desespero, aquela falta de esperança. Por isso o fardo é leve. Ele nos ajuda a passar por essa vida, entendendo o que de fato importa, meus irmãos. Pelo que devemos gastar nossas energias e aquilo que a gente precisa deixar para lá. Billy Graham, um grande pregador do século passado, a maioria de nós aqui conhece, ele destacou três problemas que o homem nunca resolveu e nunca vai resolver por conta própria. Quais problemas são esses? O pecado, o sofrimento, que é fruto do pecado, e a morte, que também é um fruto do pecado. O homem jamais conseguiu e jamais conseguirá resolver esses três problemas: o pecado, o sofrimento e a morte. São fardos pesados para carregar. Quantos não vivem com medo da morte? Desesperados. Quantos não sofrem a vida inteira sem ter esperança? Quantos não estão presos ao pecado? Irmãos, esses são os três maiores problemas da humanidade. Tudo está envolvido, tudo de ruim nesse mundo está envolvido dentro desses três pecados, desses três problemas. E não tem ciência, não tem medicina, não tem sistema econômico, não há nada que possa resolver esses três problemas. A religião humana não consegue, os fariseus não conseguiam, os espíritas, os católicos, os evangélicos não conseguem resolver esse problema por conta própria. Só Cristo. Só aquele que diz, vinde a mim, pode resolver. Não só pode, como já resolveu. Ele já venceu na cruz. Ele já pagou o preço do pecado. Nós vivemos aquilo que a gente chama na escatologia do já e do ainda não. Esse reino que ele trouxe já está entre nós. Nós ainda não temos a plenitude dele, mas a promessa é certa. Como diz lá em Apocalipse, ele é aquele que venceu e vencerão junto com ele todos os chamados, eleitos e fiéis. Cristo é aquele que na sua ressurreição venceu a morte e prometeu que lá no final nós também vamos ressuscitar para a vida eterna. E meus irmãos, esse vai ser o momento onde essa promessa que já nos é oferecida hoje
de achar descanso para as nossas almas vai se cumprir de forma plena. Assim a minha alma já tem descanso hoje. Como? Porque mesmo passando pelo sofrimento, eu sei que não vai ser para sempre. Eu sei que tem um propósito. Mesmo passando pela luta, pela dor, o meu fardo é aliviado. Por quê? Porque eu sei que eu não vou passar a eternidade sofrendo por causa do meu pecado, porque Cristo pagou, Ele levou esse fardo sobre Ele. E eu hoje posso descansar na certeza, como Paulo diz lá em Romanos 8, que nem a morte, nem anjos, nem a dor, nem demônios, nada pode me separar dessa promessa. Nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode me separar daquele que disse: vinde a mim. Nada. Cristo já venceu o pecado na cruz. Cristo vence o sofrimento com a sua presença, que será exterminado lá no novo céus e nova terra. Cristo venceu a morte na sua ressurreição. E nós somos vencedores com Ele. Irmãos, onde é que você tem buscado alívio? Onde você tem buscado descanso para a sua alma? A que você tem recorrido? Qual voz você tem ouvido? Qual chamado você tem ouvido? Terapias, prazeres, distrações. Sabe, um dos maiores geradores de dopamina. Dopamina, para quem não sabe, é o hormônio do prazer, né? Que é produzido pelas drogas, por tudo que dá prazer. Hoje em dia, esse bichinho aqui está com algoritmos tão afiados. Você tem já aplicativos que bolaram um sistema para te alimentar do que você quer ver, de forma que tem estudos aí mostrando já que está chegando no nível de drogas como a cocaína, o vício nesse, sabe, ficar deslizando o dedinho ali, ó. E quantas vezes a gente se pega, às vezes, né, em momentos que a gente não tem nada para olhar no celular, a gente só pega ele assim, né? A gente vai se prendendo. Onde é que a gente está buscando alívio, irmãos? Aonde está o nosso alívio? Quantas pessoas hoje já tem pesquisas mostrando, têm largado a oração, porque no chat GPT tem resposta para tudo, né? Gemini, as inteligências artificiais da vida, tem resposta para tudo. Mas será que tem resposta para o anseio da nossa alma? Só Cristo pode aliviar a sua alma, meu irmão. Só Cristo pode nos aliviar. Só Ele é a resposta para os nossos anseios. Sabe aquele clichêzão evangélico que é a maior verdade do mundo? Todo mundo tem um buraco dentro de si do tamanho de Deus. É um clichê, mas é a maior verdade que existe. A gente precisa de Deus. A gente precisa de ouvir esse convite. Só Ele tem esse jugo suave que nos desliga do reino das trevas e nos chama para o reino do Filho do seu amor. Só Ele tira de nós o fardo pesado do pecado, meus irmãos, e coloca sobre nós o fardo do perdão, da reconciliação, da esperança, da justiça, do amor, da fé, compaixão, piedade. Só Ele tem esse poder. Por isso eu concluo, meus irmãos, relembrando que esse texto nos mostrou 3 verdades. Primeira, o convite gracioso que Jesus nos faz. Vinde a mim, todos vós que sois cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Segundo, esse convite traz consigo um outro convite, um convite ao discipulado. Na verdade, um chamado ao discipulado. Ele nos oferece
caminhar junto conosco. E Ele nos chama a aprender com Ele, porque Ele é manso e humilde de coração. Ele quer nos ensinar a lidar com os nossos problemas com mansidão, com humildade, não com desespero. E por último, Ele nos oferece sim um descanso. Aqueles que vêm a Ele e que aprendem com Ele obterão um descanso para as almas, porque o jugo dele é suave, o fardo dele é leve, porque Ele é aquele que pagou o preço. Ele é aquele que carregou o maior peso que estava sobre nós, que é o peso do pecado. Por isso, meus irmãos, é um caminho de fé. A nossa fé precisa ser colocada em prática para a gente aprender com Jesus e descansar nele. O Rei nos convida, irmãos. Ouça o convite do Rei nessa noite. O Rei nos convida a descansar no cuidado dele, a deixar a carga pesada. Ele não está nos oferecendo, irmãos, uma vida sem dificuldades. Acho que isso ficou claro para nós. O jugo implica em trabalho. Há algo a fazer. Há uma obra para executar. Mas é uma obra que é muito, muito, muito mais leve com Jesus. É uma vida de comunhão. Porque Ele carrega esse fardo conosco. O maior descanso foi conquistado na cruz. E que nós possamos receber esse descanso nessa noite. Que nós possamos ouvir a voz do Rei, o convite do Rei, chamando nessa noite: vinde a mim. Vamos orar? Te convido a se colocar de pé, você que pode. Te convido a clamar a Deus, para que Ele abra os seus ouvidos espirituais, para que você possa nessa noite ouvir esse convite e se entregar de fato, sabe? Largar a mão, como já temos falado nas últimas mensagens, né? Soltar aquilo que você ainda está segurando, que tem impedido você de estar cada vez mais próximo de Deus. Vamos orar. Deus, nós exaltamos o Teu nome por essa palavra. Nós exaltamos o Seu nome por esse convite de Jesus. Ouvir a voz do Mestre chamando, dizendo: vinde a mim. É algo que enche o nosso coração de alegria e de esperança, Senhor. Porque sabemos que Ele chamou foi a nós. Nós somos esses cansados, sobrecarregados. E tantas vezes, Pai, a gente fecha os ouvidos para esse chamado. Tantas vezes a gente quer resolver as coisas do nosso jeito. Tantas vezes a gente enche o nosso coração de ansiedade, de incerteza. E a gente deixa de ouvir essa voz. E a gente sofre. E a gente insiste em carregar um fardo pesado que não é para a gente carregar. E às vezes a gente larga, deixa de lado aquele fardo que aos olhos humanos pode parecer mais pesado, porque é um fardo que exige renúncia a esse mundo. Mas é um fardo leve. É um fardo que já foi carregado e é carregado até hoje por mártires que dão a própria vida por amor a Ti, mas que sentem a leveza de saber que estão sendo cuidados pelo Senhor. Que a gente tenha os nossos olhos espirituais abertos, Senhor, para enxergar e abrir mão desse fardo pesado e tomar esse fardo leve do Senhor. Que nós possamos aprender, ser verdadeiros discípulos, caminhar com o Senhor, compartilhar com o Senhor, compartilhar com a Tua igreja esse fardo leve. Nos ajuda, Deus. Nós precisamos de Ti. Nós somos falhos, humanos, pecadores. Carecemos da Tua graça. Carecemos do toque do Teu Espírito Santo em cada coração.
para que nós possamos entender e ouvir o chamado do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, no nome santo de Jesus. Essa é a nossa oração. Amém e amém. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Podem